Olá, bom dia. Eu, Milena Carvalho e a minha colega Susana Martins queremos iniciar esta comunicação por agradecer ao Grupo de Trabalho do Norte da BAD pelo convite que nos foi endereçado para fazermos parte das jornadas Open Access BAD, com a comunicação intitulada Os impactos da inteligência artificial nos serviços de informação. É um prazer estar aqui convosco, não de uma forma presencial como gostaríamos, mas por motivos profissionais não nos foi possível. Assim sendo, vou passar por falar sobre a agenda desta apresentação. Vamos começar por um enquadramento à evolução da inteligência artificial, a sua interação, cognição e dependência, e depois passaremos a um outro tópico que se designa a investigação em inteligência artificial nos serviços de informação, as suas iniciativas, projetos, usos, ferramentas e recursos. De seguida falaremos sobre a profissão de profissional da informação, alguns exemplos de formações a nível nacional e terminaremos com as considerações finais. Muito obrigada. Obrigada, Milena. Olá a todos. Muito boa tarde e agradecer também pelo convite que foi endereçado e espero que gostem daquilo que temos para dizer. Ora bem, se por um lado, nos últimos anos, a sociedade em geral e os serviços de informação em particular, onde naturalmente se incluem os arquivos e as bibliotecas, se foram tornando cada vez mais conscientes dos efeitos revolucionários da tecnologia e dos avanços tecnológicos no que diz respeito à informação e o seu papel enquanto centros de informação e de conhecimento. Por outro lado, podemos equacionar que o papel tradicional dos serviços de informação está efetivamente a ser testado por estes novos desenvolvimentos tecnológicos, à medida que produtos e serviços de informação eletrónica também vão criando uma gama de escolhas sem precedentes. O futuro será certamente um espaço onde a mente humana se combina com uma gama crescente de novas tecnologias e, nesse contexto, é precisamente expectável que os serviços de informação trabalhem para criar um sistema híbrido de informação que seja capaz de responder às necessidades dos seus utilizadores, sejam eles utilizadores individuais ou coletivos. Importa, portanto, começar por definir alguns conceitos e o conceito que começamos por apresentar é inteligência artificial. O que é então inteligência artificial? De acordo com a IBM, a inteligência artificial é uma tecnologia que permite que computadores e outras máquinas simulem a aprendizagem, a compreensão, a capacidade humana de resolver problemas, de tomar decisões e que simulem também a criatividade e a autonomia. Efetivamente, aplicações e aparelhos equipados com inteligência artificial conseguem compreender e responder à linguagem humana. Eventualmente, conseguem aprender a partir de nova informação e da experiência que vão acumulando. Portanto, eles são capazes, inclusive, de apresentar recomendações ou sugestões perante determinadas situações e a certos utilizadores. Então, inclusive, em alguns casos, conseguem atuar de forma independente, substituindo assim a necessidade de intervenção ou de vigilância humana e, como exemplo disso, temos carros que conseguem conduzir sozinhos sem haver necessidade de um condutor humano. Atualmente, a inteligência artificial não se fica por aqui. Na realidade, existem alguns avanços ao nível da inteligência artificial generativa, ou seja, trata-se de uma tecnologia que é capaz de criar textos originais, imagens originais, vídeos e outro tipo de conteúdo original, e podemos perguntar: será isto uma ameaça? Uma ameaça à nossa existência ou ao nosso conhecimento? Ou será que os profissionais da informação podem aproveitar a existência deste tipo de tecnologia para proporcionar aos seus utilizadores experiências positivas com o seu serviço de informação? A inteligência artificial pressupõe a existência de conceitos e evidências teóricas e tecnológicas prévias
que surgem na década de 50 do século XX. Kim, num artigo que foi publicado em 2019, traça um quadro evolutivo claro daquilo que é a inteligência artificial. Podemos então ver que é na década de 50 do século XX que se identificam traços de inteligência humana exibida em máquinas ou computadores. Portanto, estamos aqui a falar de máquinas que simulam a aprendizagem, a compreensão, a capacidade humana de resolução de problemas, de tomada de decisão, criatividade e autonomia. E surgem, com a evolução desta tecnologia, novos conceitos. Portanto, são então estes conceitos que constam da imagem e que nos levam à tecnologia generativa que temos hoje. A machine learning surge nos anos 80 do século XX e, quando falamos de machine learning, estamos a falar de sistemas que aprendem a partir de dados históricos e que identificam padrões, afastando-se daquilo que era a inteligência artificial simbólica da década de 50. Portanto, este novo sistema, é alimentado com dados, com inputs, e a máquina o que faz é utilizar esses inputs para identificar padrões e gerar os outputs correspondentes, de acordo com aquilo que lhe é pedido. Este tipo de tecnologia é inclusive capaz de gerar aplicações de inteligência artificial que atuam de forma também ela inteligente. Portanto, conseguimos aqui distinguir entre aquilo que era a inteligência artificial simbólica e o machine learning. Na inteligência artificial simbólica são aplicadas então regras que são definidas pelos programadores e esta tecnologia não tem a capacidade de gerar ou adaptar regras de forma autónoma. Já a machine learning assume agora a capacidade de aprender a partir dos dados e consegue gerar ou redefinir regras. E tem também a capacidade para criar aplicações de inteligência artificial cujo desempenho se aproxima e, inclusive, consegue ultrapassar o desempenho dos humanos. Já no século XXI surge o Deep Learning. O Deep Learning é uma técnica mais avançada de Machine Learning que imita o funcionamento do cérebro humano ao recorrer a múltiplas camadas de redes neuronais que estão interligadas por nós e que trabalham em conjunto para o processamento dos dados. Mais recentemente, nos anos 20 do século XXI, a evolução da inteligência artificial traz-nos então a inteligência artificial generativa. Esta usa grandes modelos linguísticos e modelos fundacionais, que são grandes redes neuronais de aprendizagem profunda, portanto, uma forma de inteligência artificial generativa, pois acaba por gerar outputs a partir de um ou de mais inputs na forma de instruções em linguagem humana. Portanto, este tipo de inteligência artificial usa na sua arquitetura modelos complexos de redes neuronais, designados de transformer, que permitem gerar sequências de dados relacionados, GANs, ou Generative Adversarial Networks, que são redes generativas adversariárias, que permitem reconstruir o que foi perdido, mas simultaneamente têm a capacidade de criar conteúdo falso, portanto, o fake content tão falado. E utiliza também codificadores variacionais, que são modelos generativos que aprendem representações comprimidas de dados de treino, como sejam, por exemplo, distribuições de probabilidade, e que são usados para gerar novos dados, criando variações dessas representações que foram aprendidas. Podemos então afirmar que a inteligência artificial será uma força transformativa capaz de redefinir e, no mínimo, influenciar variedíssimas indústrias e setores, onde também encontramos os serviços de informação. Focando-nos agora no uso, Figueiredo ressalta a relevância de aprimorar habilidades específicas necessárias para a utilização eficiente destas tecnologias, sugerindo 3 princípios. Portanto, o princípio da precaução, dizendo que cabe aos utilizadores garantir a autenticidade e a adequação dos resultados que obtêm. O princípio do diálogo, dizendo que quanto maior a habilidade ou a capacidade de diálogo entre os utilizadores e os assistentes inteligentes, melhor será a qualidade dos resultados, e o princípio da cultura. Portanto, a qualidade dos resultados vai ser sempre aprimorada
melhorada conforme o nível cultural dos utilizadores nos campos em que interagem, portanto, nas áreas em que interagem, tornando a sua validação mais simples. Mas será que quando usamos estas ferramentas fazemos realmente alguma coisa? Figueiredo identifica também 3 tipos de cognição. Aquela que designa por cognição delegada, na qual transferimos para a ferramenta as tarefas que não desejamos executar, por exemplo, quando usamos uma calculadora. A cognição ampliada, quando utilizamos uma ferramenta para potencializar o poder e a capacidade da nossa mente, e a cognição colaborativa. Portanto, através da ferramenta, desenvolvemos então uma cooperação que fortalece dialeticamente, eventualmente através da argumentação, a nossa cognição. Portanto, a plasticidade neuronal acaba por moldar as nossas competências cognitivas e, se as utilizamos em conjunto com a inteligência artificial, estamos a reforçá-las. Se as pouparmos, estamos a degenerá-las. Porquê? Porque competências não praticadas são competências que se perdem. A Unesco expressa preocupação com as questões éticas e com os impactos em crianças e jovens, destacando que os Estados-membros devem monitorizar políticas de inteligência artificial e envolver as diferentes faixas etárias em discussões sobre o impacto desta tecnologia nas suas vidas. Portanto, se por um lado podemos tirar proveito destas ferramentas, por outro, elas também nos podem ser prejudiciais. De que forma? Através de certas dependências neurais que estão sempre ligadas à forma como nós escolhemos utilizar estas tecnologias. Inevitavelmente, também surgem questões éticas e deontológicas associadas ao uso desta tecnologia e que devem ser tidas em consideração pelos profissionais da informação, pelas associações profissionais e, naturalmente, pelos códigos deontológicos que norteiam a atuação profissional. Nesta linha de pensamento, a Comissão Europeia identifica potenciais vantagens do uso da inteligência artificial para diagnósticos médicos mais precisos, para uma maior eficiência na agricultura, para melhorias na segurança dos cidadãos europeus, mas identifica igualmente potenciais riscos, eventuais tomadas de decisão opacas, discriminação, intrusão na vida privada e o eventual ou potencial uso para fins criminais. A IFLA salienta questões éticas e informacionais da inteligência artificial, incluindo possíveis enviesamentos e alucinações que ocorrem através do uso da inteligência artificial generativa. Propõe, por isso, urgentes investimentos em literacia em inteligência artificial, cruciais, além da previsão do comportamento do utilizador e automatização de revisões sistemáticas, que são outras formas em que, a partir das quais os serviços de informação podem incorporar a inteligência artificial no seu dia-a-dia. Gomes, Fernandes, Marcial e Santos mencionam também a aplicação da inteligência artificial em serviços de informação, quer ao nível do processamento, tratamento, organização e acesso informacional, evidenciando a sua importância para a inovação em serviços de informação. No seu trabalho, Lawler identifica 3 grandes eixos no que concerne à investigação nesta área. A abordagem aplicada, que ela está a ser liderada pela China, portanto, a inteligência artificial centrada em aspectos como redes neuronais, tomada de decisão, a representação do conhecimento ou o processamento de linguagem natural. Uma abordagem mais diversificada, conduzida pela Europa, e uma abordagem mais direcionada para o setor empresarial, liderada pelos Estados Unidos da América. A inteligência artificial otimiza serviços de informação, facilitando a identificação da iconografia, enriquecendo metadados e integrando dados em plataformas de pesquisa. Portanto, é uma forma em que os serviços de informação podem incorporar a inteligência artificial. A adoção de tecnologias como o reconhecimento de voz é também ela vital, uma vez que a inteligência artificial conversacional consegue transformar serviços físicos em serviços virtuais. E temos também
de olhar para o projeto BLIPS, um projeto holandês, que pretende criar, através da recolha de evidências, de dados, através de sensores instalados nos espaços físicos das bibliotecas, uma abordagem bem planeada e direcionada para as bibliotecas públicas que, através do uso de algoritmos inteligentes para a análise e experimentação de dados, conseguem então registar como é que os utilizadores interagem com as bibliotecas físicas, com a coleção que está disponível e, a partir daqui, conseguem então ajudar os utilizadores a navegarem nesse mundo, não é? Infodocumental, até conduzi-los a documentos que possam ser eventualmente ou possivelmente interessantes, auxiliando em simultâneo os gestores das bibliotecas na ordenação física das coleções, de modo mais flexível e que seja intuitivo para os utilizadores do serviço. A utilização de inteligência artificial nos serviços de informação é naturalmente variável, ou seja, ela não ocorre de forma homogénea em todos os serviços e reflete naturalmente as diferenças que existem e, eventualmente, também um foco aqui para a necessidade de manter, preservar o património informacional e a memória nas suas formas originais. É essencial desenvolver diretrizes para integrar a inteligência artificial, já que a transformação digital redefine os serviços de informação também como coleções de dados e podemos também dizer que a inteligência artificial acaba por impactar na teoria arquivística, podendo conduzir a inovações dentro dos fundamentos teóricos da arquivística, introduzindo, por exemplo, novas formas de classificação e de identificação de conteúdo informacional. A cooperação será um elemento-chave, portanto, a cooperação entre especialistas em informática e ciência da informação será então vital para abordar as implicações da inteligência artificial na preservação de registros, na gestão de grandes volumes digitais e a atualização dos métodos de avaliação e a adaptação à era digital são também necessárias para mitigar eventuais riscos. Ainda no que diz respeito ao uso da inteligência artificial nos serviços de informação, Correia aponta diversas aplicações da IA, focando-se especificamente em arquivos e que incluem a indexação de documentos, a melhoria no acesso e a reutilização dos acervos. Refere também que a tecnologia trata dados e ajusta ou permite ajustar distorções e aumentar a precisão da análise desenvolvida. Introduzindo interatividade e inovação nos processos arquivísticos, além de contribuir para a digitalização e para a própria acessibilidade dos documentos. O uso de inteligência artificial permite ainda promover a eficiência na manipulação de dados e também a classificação automática, auxiliar na análise de grandes volumes de dados e garantir a identificação e a conservação de informação importante, abordando-se também as questões éticas e apoiando a tomada de decisões estratégicas. As bibliotecas públicas e académicas estão já a integrar a inteligência artificial para aprimorar a experiência do utilizador e a própria eficiência operacional. Portanto, é uma forma de alguns serviços de informação incorporarem, integrarem a inteligência artificial no seu dia-a-dia. Entre as várias inovações destacam-se o uso dos chatbots, que oferecem assistência instantânea, respondendo a perguntas frequentes e facilitando a navegação pelos recursos, aliviando a carga de trabalho do pessoal. Além disso, utilizam também a inteligência artificial para analisar preferências e, por exemplo, o histórico de empréstimos, proporcionando a seguir recomendações de leitura personalizadas, o que acaba por melhorar o envolvimento e a satisfação dos utilizadores. As bibliotecas usam ferramentas de inteligência artificial como visão por computador para gerar descrições textuais de imagens, tornando o conteúdo acessível a utilizadores com algum tipo de limitação ou deficiência visual e também
estão a implementar a preservação digital com tecnologia de reconhecimento óptico de caracteres, digitalizando jornais históricos para os tornar pesquisáveis. Além disso, iniciativas educativas como workshops, posso referir a workshops que vão ocorrendo na Biblioteca Municipal de Palo Alto, ensinam aquela comunidade a criar contos e poesia através do recurso à inteligência artificial, mas também é possível promover a educação sobre as suas aplicações criativas, não só desta forma, mas de outras, a par com iniciativas de literacia para a inteligência artificial que surgem desde cedo pela mão das bibliotecas escolares. As bibliotecas também integram a inteligência artificial nos programas de desenvolvimento de força de trabalho, portanto, na componente profissional, ajudando utilizadores com o mapeamento de carreiras, a elaboração de currículos e a criação de cartas de apresentação, oferecendo um suporte valioso àqueles que procuram emprego. Embora estas inovações visem melhorar serviços e a relação e os níveis de comprometimento do utilizador com a biblioteca, a adoção da inteligência artificial vai variar, com desafios, acima de tudo, no que concerne à formação em inteligência artificial e a familiaridade com esta tecnologia nas equipas dos próprios profissionais da informação. Existem várias iniciativas, projetos, ferramentas e recursos já disponíveis. Em Portugal já existem várias iniciativas, das quais destacamos as da Rede de Bibliotecas Escolares, estes já cientes da extrema importância da literacia para a inteligência artificial. Esta rede disponibiliza propostas de formação na área da IA, dirigidas a públicos que vão desde os estudantes do primeiro ciclo aos do ensino secundário. Os projetos que apresentamos são direcionados ao primeiro ciclo. Assim, temos o primeiro, que se designa inteligência artificial, o que é, e é uma atividade que tem como objetivo familiarizar os alunos com conhecimentos básicos sobre inteligência artificial. O segundo projeto designa-se QI, que indica que tem uma abordagem do conceito de algoritmo de recomendação e reflexão sobre as suas vantagens e perigos. No que diz respeito a exemplos relativamente a arquivos, temos aqui o arquivo do município de Abrantes, o arquivo fotográfico holandês do tempo da guerra, o arquivo apostólico do Vaticano, o arquivo da cidade de Amsterdão e o arquivo Relson, Centro Internacional de Perseguição Nazi. Como primeiro exemplo, apresentamos a Divisão de Sistemas de Informação do município de Abrantes, que implementou a inteligência artificial na gestão documental, em particular na atribuição da classificação de toda a informação digital dentro do seu ecossistema, através de estruturas de metadados dos sistemas de gestão de conteúdos. Este sistema está alicerçado na lista consolidada, que é uma ferramenta de apoio disponibilizada pela Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas e que pretende uniformizar e agilizar a gestão documental da administração pública em Portugal. Assim, usaram o algoritmo Alcali, que é open source e que se baseia em 3 passos: na identificação de processos a tratar, na categorização de processos, seja na mineração e de treinos, e também no desenvolvimento de uma plataforma online que utiliza a inteligência artificial para oferecer recomendações de pesquisa personalizadas e análise de dados. Assim, tem como vantagens o aumento da eficiência da pesquisa e o melhor acesso digital a um vasto acervo de documentos. O segundo exemplo diz respeito ao arquivo da cidade de Amsterdão. Este é responsável por conservar documentos históricos que datam de séculos. Trata-se de um centro de informação vital para historiadores, investigadores e cidadãos interessados na história da cidade. Utiliza algoritmos de inteligência artificial para melhorar a precisão de recuperação e facilitar o acesso a arquivos relevantes. O arquivo também implementou um projeto de digitalização de documentos históricos. Tem como vantagens a melhoria na eficiência da pesquisa, a economia de tempo aos utilizadores e melhor categorização de documentos.
Já o arquivo fotográfico finlandês do tempo de guerra. Este contém uma vasta coleção de fotografias históricas relativas à Segunda Guerra Mundial e a outros conflitos, e é um recurso valioso para estudos de história militar. E implementa a tecnologia de reconhecimento de imagens para classificar e indexar fotografias. E usa igualmente modelos preditivos para identificar padrões em coleções fotográficas e melhorar a sua organização. Tem como vantagem o aumento da acessibilidade às imagens e facilidade de pesquisa para académicos. O seguinte caso prático é relativo ao arquivo apostólico do Vaticano, que é um dos arquivos mais importantes do mundo, custodia documentos papais e outros registros de significativa relevância histórica, social e económica, entre outros. Usa a inteligência artificial para categorizar e indexar documentos de forma mais eficaz, permitindo pesquisas mais completas e rápidas. Também tem um projeto contínuo de digitalização de documentos que facilita o acesso ao património documental. E tem como vantagens melhorar o acesso global à documentação histórica e otimizar os recursos dos profissionais. O seguinte exemplo refere-se ao arquivo Alson, que é o Centro Internacional de Perseguição Nazi, e este arquivo dedica-se à preservação de documentos sobre as vítimas do Holocausto e outros crimes de guerra cometidos durante a era nazi. A inteligência artificial é aplicada para classificar e agrupar documentos históricos, facilitando o trabalho de identificação das vítimas. Foi também desenvolvido um interface de pesquisa baseado em inteligência artificial que permite que os utilizadores encontrem informações relevantes mais facilmente. E tem como vantagens a facilidade na recuperação de informações sobre vítimas, promovendo a memória e o Arquivo Nacional do Reino Unido contém documentos governamentais e registros históricos que remontam a vários séculos. É uma fonte crucial de informação sobre a história britânica e implementa a inteligência artificial com a tecnologia do OCR, que converte documentos digitalizados em texto pesquisável. Também desenvolveu uma plataforma online que utiliza a inteligência artificial para oferecer recomendações de pesquisa personalizadas e análise de dados. Tem como vantagens o aumento de eficiência da pesquisa e melhora o acesso digital também a um vasto acervo de documentos. Neste diapositivo podemos ver também um inventário disponibilizado pelos arquivos nacionais dos Estados Unidos da América, que contém os casos de utilização de inteligência artificial. E também listam aqueles que vão ser implementados. Assumem como premissas que as aplicações federais de inteligência artificial devem beneficiar a economia dos Estados Unidos, devem melhorar a qualidade de vida de todos os americanos e que a adoção desta inteligência artificial deve coincidir com o lançamento de práticas que garantam que a inteligência artificial seja implantada de uma forma que promova a confiança do público e proteja os direitos e valores do povo americano, o que manifestamente inclui preocupações de natureza legal e... A título de curiosidade, também apresentamos a página da GitHub, que tem uma considerável lista de recursos de aprendizagem em inteligência artificial, ferramentas e projetos e estudos de caso relativos à aplicação da IA em bibliotecas, arquivos e museus. Claro está que a escolha da melhor ferramenta depende sempre das nossas necessidades, necessidades da nossa instituição. Por isso, a escolha acaba por ser sempre uma escolha pessoal. Naturalmente, a inteligência artificial irá impactar na profissão, ou seja, já está a impactar nas funções que são desempenhadas pelos profissionais da informação. E parece claro que trabalhos técnicos serão favorecidos pelo emprego da inteligência artificial, como seja a classificação, a criação de metadados ou processamento em linguagem natural, mas também se destaca a outro nível a implementação de agentes conversacionais que, através de interfaces desenhados para estimular a comunicação, enriquecem a interação humano-máquina, como os chatbots. Ora, se parece certo que a inteligência artificial se torna uma ameaça para aqueles que desempenham tarefas técnicas, também é premente a necessidade cada vez maior de existirem responsáveis pela curadoria de dados, pela aquisição e implementação de ferramentas de IA
que auxiliem na pesquisa, na seleção de recursos informacionais e na literacia em dados. Assim, assistimos ao emergir de novas funções para os profissionais da informação, em particular as que concernem ao fornecimento e aquisição de conteúdo licenciado ou em acesso aberto para o trabalho em IA, na pesquisa de ferramentas para explorar conteúdos e dados, na monitorização da qualidade do material da coleção, no auxiliar de conteúdos e gerir a sua privacidade digital, no colaborar no desenho e implementação de infraestruturas tecnológicas de acordo com o perfil dos utilizadores e também no informar e formar em alfabetização de dados mediante o desenvolvimento e competências para a avaliação de ferramentas de IA, dos seus resultados e proteção de dados. Assim, na nossa perspectiva, os profissionais da ciência da informação têm um importante papel a desempenhar ao nível da literacia informacional e de dados, pois nesse cenário a mediação algorítmica é responsável por decidir quais as informações a que temos e teremos acesso e quais as que permanecerão invisíveis. Tal pode ser um entrave à nossa democracia, pois funcionam de acordo com os interesses económicos das empresas que controlam as plataformas que visitamos na internet, atuando como obstáculo às perspectivas de diversidade e autonomia informacional, que são fundamentais nas sociedades livres e democráticas, o que pode ser muito perigoso na nossa opinião. No âmbito desse impacto, devemos salientar que, num contexto do crescente uso de tecnologias como a inteligência artificial generativa, ainda se torna mais premente a consideração da transformação digital e as suas implicações nas competências exigidas e na dimensão ética que deve ser considerada. Na nossa perspectiva, qualquer código ou orientação deontológica deverá incluir em si princípios éticos tais como a igualdade e direitos humanos, o bem da comunidade de benefício público, o conhecimento e a consequente preservação e continuidade de acesso, bem como o direito a ser esquecido, a liberdade intelectual, a imparcialidade, a confidencialidade e o direito à privacidade, as competências informacionais e de literacia, bem como o impacto tecnológico. Neste sentido, e no resultado de reflexões subscritas por elementos de um grupo de trabalho designado Think Tank da Ciência da Informação, este criado em 2021, foi elaborada uma proposta de um código deontológico dos gestores de informação, contributos éticos e deontológicos, cuja abordagem e metodológica consistiu na revisão da literatura sobre a privacidade digital, a cidadania digital, a ética da inteligência artificial e dos seus dados e o seu impacto na profissão de informação e documentação, bem como também na análise de códigos de ética deontológicos de diversos países, incluindo o português, este de 1999. Convido-vos a consultarem este documento e também deixo-vos aqui os elementos do grupo que fizeram parte deste think tank. No que diz respeito à formação já disponível de âmbito nacional e que integra também ferramentas tecnológicas de aplicação da inteligência artificial, deixo-vos aqui a pós-graduação em gestão de serviços de informação, a pós-graduação em gestão de centros de recursos educativos na era digital e a pós-graduação em gestão da documentação da saúde. Estas pós-graduações são ministradas no ISCAP, no Politécnico do Porto, são todas realizadas online e as candidaturas estarão abertas a partir de setembro de 2025. Por favor, se tiverem interesse, podem consultar o edital no site da referida instituição, o ISCAP. Também sugerimos a formação que é veiculada pela Associação BAD no âmbito da inteligência artificial. Podemos então concluir que a integração da inteligência artificial nos serviços de informação transforma operações tradicionais e expande o acesso à informação. A aplicação da inteligência artificial em serviços de informação melhora a eficiência em tarefas como a descrição e a indexação, introduzindo interações inovadoras, como chatbots e plataformas de pesquisa avançadas. Com a capacidade de processar grandes volumes de dados, a inteligência artificial possibilita o desenvolvimento de serviços rápidos e personalizados. No entanto, esta expansão traz
consigo desafios éticos e profissionais, alterando em parte a natureza do trabalho e exigindo novas competências como curadoria de dados neste contexto e literacia em inteligência artificial. A mediação algorítmica levanta preocupações acerca da transparência e diversidade informacional, elementos fundamentais para a democracia, e o futuro dos serviços de informação requer uma adoção estratégica da inteligência artificial, aliando esta inovação ao seu uso ético. Portanto, neste contexto, os profissionais da informação devem ser mediadores críticos, assegurando que a inteligência artificial é usada de forma segura, inclusiva e benéfica, promovendo uma democracia informacional acessível. Existe a necessidade de implementar formação sobre inteligência artificial nos ciclos de estudos em ciência da informação e promover a criação de condições para a garantia de uma inteligência artificial social e assim usar esta IA para melhorar e agilizar a gestão documental dos serviços de informação, ao nível do processamento, armazenamento, uso e difusão da informação, mas também a gestão dos seus utilizadores e os serviços à comunidade. Os casos que foram apresentados são casos de sucesso no uso da inteligência artificial para otimizar os serviços, não sendo naturalmente negados os desafios que a IA pressupõe. Esta é a bibliografia que suporta o nosso trabalho. Agradecemos a atenção e o interesse demonstrado e muito obrigada.